Wagner Mancini, primeiramente, qual é o seu goleiro para começar o Campeonato Brasileiro e o porquê da escolha? Boa tarde, André. A escolha ela foi baseada em tudo aquilo que eu vi, né? O Jean tem um bom jogo com os pés, embora eu sempre diga que o mais importante é usar as mãos, né? Os pés, ele passa a ser um recurso interessante quando você pede a iniciação da jogada, né? Então a escolha pelo Jean foi baseada naquilo que eu vi como goleiro, e o Jean também tem a saída com os pés. Natália Freitas. Mancini, boa tarde. A gente viu, Wagner, nesses jogos treinos, você aproveitando bastante os garotos da base. Queria saber se é uma intenção sua utilizar esses meninos, dar oportunidade para eles no Campeonato Brasileiro da Série A. Boa tarde, Natália. Olha, eu nos clubes onde eu passei até hoje, eu tenho um número elevado de atletas da base que foram revelados e que tiveram oportunidade de jogar. Eu acho que o mais importante, muitas vezes a gente fica preso à idade do garoto, né? Mas o garoto com 20, 21, 22 anos, ele já está pronto, ele já passou daquela fase do sub-17, do sub-20, ele já está integrado ao profissional, que é o caso dos meninos aqui do Atlético. Então eu não tenho muito esse negócio de idade. Se o atleta desempenhar no treinamento aquilo que ele pode e ele me der segurança para colocá-lo no jogo, com certeza eles terão oportunidade sim no brasileiro. Acho que o mais importante disso é você ver a maturação do atleta. Alguns amadurecem um pouco mais tarde, outros amadurecem bem antes, já estão prontos para entrar num jogo, para não sentir a pressão, para entender aquilo que é a estratégia da partida, né? Então, resumidamente, poderão ter oportunidade sim. Felipe André. Boa tarde, Wagner. Já tem um tempinho que a gente não conversa, né? E a minha dúvida é questão do ataque, né? Porque pelo que a assessoria tem passado pra gente, nos jogos treinos, levando em consideração os pontas, a gente tem visto que o Matheus, o Everton Felipe, o Ferrarez, até o Vitor Leque tem atuado por ali, e o Kaiser um pouco quando o Brandão entra, antes de sair. Só que a minha dúvida fica em relação a 3 jogadores, né? Fica em relação ao Yuri, o Baca e o Júlio César, que tiveram poucos minutos de rodagem nesses jogos treinos, né? Entrou principalmente nesse último. Queria saber se a questão que eles estão realmente abaixo, no seu ponto de vista, ou se teve algum problema físico, teve algum outro motivo para eles não estarem jogando com mais frequência. Boa tarde, Felipe. É lógico que quando a gente monta uma equipe, você tem uma tendência de manter essa equipe um pouco mais tempo nos jogos, né? Em função da gente não ter tido o estadual, o término do estadual aqui em Goiás, a nossa equipe teve que fazer jogos treinos. E quando você faz um jogo treino, visando a estreia do brasileiro, é óbvio que eu tenho que dar ênfase àquele time que vai jogar, né? E a pergunta ela é interessante porque amanhã no jogo treino diante do Capital, os atletas que jogaram menos as outras partidas terão mais oportunidades, terão a oportunidade de jogar um tempo maior, exatamente para que eu possa avaliá-los dentro de campo, até para que eu possa também avaliar cada um deles dentro daquilo que nós fizemos até aqui. Então o Yuri, o Júlio César e o Henry Vaca, eles tiveram menos oportunidade do que os outros, mas terão oportunidade amanhã, né? Ninguém está abaixo de ninguém. É bom que se diga isso, até porque eu tenho falado isso diariamente aos atletas. Eu tenho que qualificar o elenco, dando para todos a condição de entrar na equipe e fazer um bom papel, né? Não adianta eu ficar focado no time que vai fazer a estreia no jogo do Corinthians, porque eu tenho mais atletas que estão de fora do que atletas que entram em campo. Então há necessidade do treinador sempre dar atenção a todos, e essa atenção será amanhã no jogo diante do Capital. Guilherme Gonçalves. Boa tarde, Wagner. Aqui é o Guilherme do GE. Eu queria que vocês pudessem falar se para esse jogo contra o Corinthians, né? Lógico que ao longo do Brasileirão mais peças vão chegar, mas para esse jogo contra o Corinthians, o elenco do Atlético já está fechado? São essas peças mesmo que você conta para essa partida? Boa tarde, Guilherme. Olha, eu acho que dificilmente a gente vai ter
a chegada de algum atleta que possa já estrear no jogo do Corinthians, né? Acho que não teria tempo hábil aí para que ele fizesse toda a chegada, a assinatura e dentro de campo também que tivesse a consciência tática de estratégia da equipe. Então tudo a seu tempo, acho difícil, acho que diante do Corinthians a gente vai ter esses atletas que estão aqui, né? E quando eu falo que eu vou dar oportunidade a todos, é uma oportunidade de todo mundo ter a garantia que tenha a informação daquilo que o técnico quer, para poder entrar em campo diariamente, através dos treinamentos, e realizar aquilo que eles podem, porque é dessa forma que eles vão mostrar. Quando um técnico chega numa equipe, ele normalmente encontra uma equipe já com uma tendência de ser titular, porque vinha tendo uma sequência, mas ele tem nas mãos, assim como eu tenho aqui 28 atletas, eu tenho que tentar gerir da melhor maneira possível, fazer uma boa gestão para que eu consiga tirar o melhor de cada um deles. Vamos lá agora com o Alexandre Ferrari. Professor Wagner Mancini, eu queria saber se você pode falar um pouco do que a gente não está assistindo os treinos, né, não está assistindo os jogos, os amistosos, de como que o senhor quer que o Atlético se comporte contra o Corinthians. O que você quer ajustar nessa semana de livre, na próxima semana, né? E como que o torcedor vai ver o Atlético em campo contra o Corinthians na estreia? Boa tarde, Alexandre. Olha, o torcedor, eu tenho certeza que quer ver uma equipe aguerrida, comprometida, uma equipe que seja extremamente competitiva, não só na hora que tiver a bola nos pés, mas na hora que tiver sem as bolas também, sem a bola, que faça uma marcação de perto no Corinthians. Todos nós tivemos a oportunidade de ver na última semana vários jogos do Corinthians, então nós não vamos enfrentar nenhum tipo de novidade. O Thiago deu uma alterada na forma de jogar do Corinthians, mas é uma equipe que está aí sendo mostrada ao longo da semana, né? O Atlético tem que ter, em primeiro lugar, a personalidade de uma equipe de Série A, a coragem de uma equipe de Série A. Porque assim como nós vimos a vitória de um Mirassol totalmente desfigurado diante do São Paulo dentro do Morumbi, e se nós fizéssemos uma enquete aqui, acho que ninguém apostaria no Mirassol, nós temos que entender que o que fez o Mirassol chegar ao triunfo foi exatamente a coragem que tiveram. Então eu tenho pedido isso aos atletas. É lógico que a gente organiza, é lógico que a gente monta estratégia em cima de alguns atletas nossos, e também do nosso adversário, mas é importante que o atleta tire de dentro dele o melhor que ele tem para poder desempenhar aquilo que está sendo trabalhado. Alex Rodrigues. São duas situações. A primeira delas, quanto à questão do Campeonato Paulista. Até que ponto prejudicaria o Atlético caso o Corinthians vá para a decisão do estadual e o Atlético venha estrear na segunda rodada contra o Flamengo. E a outra, queria que você falasse dessa nova situações, nessa nova situação que os treinadores terão que conviver com desfalques inesperados por Covid. Até que ponto isso pode atrapalhar dentro do campeonato? Boa tarde, Alex. Vamos lá, né? Eu vou na segunda pergunta antes. Eu acho que todo time pode passar por isso. Infelizmente, é uma pandemia. O mundo, o planeta de uma maneira geral teve que se readaptar a uma nova forma de se viver, então nós temos que entender que isso pode acontecer com qualquer um, até porque a CBF estabeleceu que no dia seguinte dos jogos você já vai ter que fazer os exames para que possa jogar na próxima rodada. Então, eventualmente, algumas equipes, acho que isso vai acontecer, elas estarão viajando e serão avisadas no dia da partida que este jogador A, B ou C não poderão entrar em campo naquela noite ou naquela tarde. Então isso pode acontecer com qualquer um. A gente está tentando de todas as maneiras se precaver. E como que eu posso fazer isso? Eu tenho que preparar não só 11 jogadores, eu tenho que ter 17, 18 jogadores, se possível, em condições de suprir a ausência daquele que porventura possa ficar de fora. Isso é uma coisa que eu tenho como hábito fazer
nos times onde eu estou, para que você, além de fazer um bom gerenciamento do seu dia a dia, você dê condições para que todo mundo possa jogar. Normalmente, nós temos aí de 17 a 18 jogadores aptos a entrar, né? A não ser um time de um poderio financeiro maior, é que vai ter jogadores em condições, talvez aí 20, 22 atletas, né? Então isso acaba, de certa forma, suprindo caso a gente tenha alguma perca, mas eu acredito que isso daí pode atingir as 20 equipes. Então, se um dia a gente levar desvantagem, no próximo dia a gente pode levar vantagem, né? Eu sinceramente espero e torço para que ninguém passe por isso. Eu gostaria muito aqui de estar comemorando o final da Covid, já com uma vacina, mas infelizmente a gente tem que conviver com isso de uma forma madura, de uma forma inteligente, sempre com a verdade, para que a gente passe por essa pandemia da melhor forma possível. E sobre a primeira pergunta, o fato do Corinthians chegar na final, eu sinceramente gostaria de estrear junto com as outras equipes. Por quê? Porque eu não gosto quando eu vou olhar qualquer tábua de classificação e você tem um ou outro time com jogos a menos. E como nós estamos numa temporada extremamente apertada em termos de calendário, eu não sei quando que poderia se jogar novamente essa partida diante do Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele tem uma grande oportunidade de chegar à final do Paulistão, né? Então, a chance maior hoje é para que a gente não estreie diante do Corinthians e sim diante do Flamengo. Mas se a gente olhar para o futebol e olhar para o Mirassol, que eliminou o São Paulo há 2 dias atrás, a gente, por respeito ao Mirassol, tem que esperar, tem que ser o mais coerente possível, aguardando para que a gente possa realmente ver aquilo que vai acontecer. William Rommel. Wagner Mancini, boa tarde. Praticamente já foram 3 jogos, né, à frente do Atlético. Você não teve a campo contra o Goiânia, mas já estava ciente da sua equipe. E eu queria perguntar para você se você já viu algum ponto que precisa ser melhorado no time, algum setor do time que precisa ser melhorado, até possivelmente com reforços, para a estreia da Série A e também para o decorrer da competição. Boa tarde, William. Olha, eu já vi alguns pontos, sim, né? É natural quando tem a chegada de um novo treinador que ele enxergue com a sua ótica, né? Então eu gosto de times rápidos, eu gosto de time que agride, time que quando perde a bola o mais rápido possível esteja organizado ou para tentar tomar a bola no campo de ataque ou para se reorganizar na partida, né? Então isso eu tenho passado diariamente aos atletas através de treinos conceituais que dão ao atleta a condição de entender aquilo que nós da comissão estamos pedindo, né? É natural que demore um tempo, porque ninguém é máquina para chegar e absorver rapidamente aquilo que está sendo pedido, principalmente se for uma coisa às vezes contrária àquilo que o atleta vinha fazendo. Isso dificilmente acontece, porque todo mundo tem mais ou menos uma linha de raciocínio, né? Igual, mas às vezes acontece num ponto ou no outro, numa marcação. Alguns técnicos marcam mais avançados, outros mais recuados, outros com marcação individual no setor. Então essas variações fazem com que a gente precise de tempo para isso, mas eu acredito que na estreia vocês já vão ver um Atlético diferente, um Atlético que tenha a consciência da posse de bola agressiva, não aquele toque de bola que não te leva a nada, que só dá a chance ao adversário de se reorganizar. Aqueles toques laterais e toques para trás me irritam. Então eu tenho que exigir do meu time uma estratégia inteligente de jogo, porque dentro de campo nós vamos enfrentar adversários fortes. E você tem que estar preparado para isso, né? A partir do momento em que eu aceito o desafio de vir para cá e de fazer do Atlético um time forte no campeonato, eu tenho que cobrar dos meus jogadores a postura não só dentro de campo, mas diariamente uma postura que possibilite que você seja competitivo nessa competição. Vinícius?
Beleza? Boa tarde, Wagner Mancini, prazer falar contigo, Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes. Olha só, quando o time do Atlético fez um amistoso contra o Cuiabá e sofreu o gol nos últimos instantes, aquele empate, alguns torcedores, que a gente já conhece de muito tempo do Atlético, obviamente, se manifestaram, colocaram que é uma preocupação, porque no ano passado o time levava muito gol na hora da reta final do jogo, nos acréscimos, e quase que não consegue o acesso. Queria saber se você tem como trabalhar isso, como isso é trabalhado, e uma preocupação grande, Mancini, você está contando com o Jorginho e o Kaiser para a estreia do campeonato? Boa tarde, Vinícius. Jorginho e Kaiser dificilmente estarão na estreia do campeonato, pelo histórico dos dois, né? Sobre o jogo do Cuiabá, é difícil aqui nós falarmos sobre um jogo onde o Atlético perdeu inúmeras oportunidades de gol e eu fiz várias modificações da equipe e nós tomamos um gol num lance de bola parada no último minuto do treino. Tanto é que a bola, ali mesmo o juiz encerrou a partida. Então nós deixamos de ganhar a partida porque nós tivemos volume e oportunidades para isso, né? Mas como ninguém pôde ver o jogo, fica até um pouco descaracterizado eu ficar aqui batendo nessa tecla. Então acho que o mais importante é eu estar focado na preparação da equipe. O torcedor, ele sempre vai reclamar quando a sua equipe não ganha. Eu também sou assim, eu também já fui torcedor um dia, já tive meus 15, 18, 20 anos, ia a estádio, torcia. Então isso é natural, nós temos que aprender a conviver com todas as cobranças, com a pressão. Mas eu acho que o mais importante dentro de um contexto é você ter a convicção que você está no caminho certo. Nem todo dia você vai ganhar partidas. Eu acho que essa é uma consciência que você tem que passar a partir do momento em que você cobra 100% ou até mais de 100% do seu atleta. Mas é um resultado que faz parte do jogo. Você pode naquele momento ter perdido grandes oportunidades e tomar o gol de empate, como você pode empatar o jogo no último minuto. Então são resultados que o esporte te propõe. Então, volto a dizer, o mais importante é você ter a convicção daquilo que está sendo feito, a convicção de que nós estamos no caminho certo para fazer uma boa estreia e fazer um ótimo campeonato. Pessoal, obrigado a todos, obrigado ao Wagner.